Vamos lá. Ó, essa questão ela é ambiental, certo? O ambiental é um tema que sempre é recorrente em provas de Enem. Seja por descarte de polímeros, recuperação de resíduos, conversão de matéria orgânica, decomposição em energia térmica, reuso, reciclagem, recomposição de material, ou seja, economia de energia, tudo isso vai aparecer em questões do Enem. Olha essa questão que ela diz. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerado pelo seu beneficiamento, certo? Ou seja, a quantidade de café que ele é descascado, seco, fermentado, torrado, moído, é a mesma quantidade do resíduo que ele deixa, de casca, de tudo que fica lá, certo? Esse resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém, olha, preste atenção agora, viu? Cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, certo? Vamos grifar polissacarídeo porque isso aqui é tema paralelo. Vamos lá, polissacarídeo, beleza? E aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis. Olha só, açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose. Bem como os resíduos de alcaloides, ou seja, compostos aminados que foram extraídos do processo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada parte aí dessa questão que ela é muito importante para a gente. Olha só, o que ele fala para a gente? Ó, eu tenho polissacarídeos. Por exemplo, o amido é um polissacarídeo. Vamos lembrar lá de bioquímica que a gente vai distribuir, né, os açúcares em mono, di, tri e polissacarídeos, certo? Os açúcares mais simples, tipo glicose, são monossacarídeos, por exemplo. Então aí eu não vou entrar na seara da bioquímica porque não é minha área da biologia e eu não vou entrar no assunto dos meus colegas, certo? Mas vamos lá. A gente vai ter os monossacarídeos, por exemplo, a glicose é um caso. Eu vou ter os disacarídeos, como por exemplo a sacarose, está citado na questão, e eu vou ter polissacarídeos, como por exemplo o amido, a celulose, inclusive a pectina, que a questão fala. Além disso, essa questão diz para mim que eu tenho açúcares fermentáveis. O que isso quer dizer? Significa que são açúcares que estão passíveis de ação de micro-organismos. O que quer dizer ainda? Eu não entendi ainda, Lardião. Significa que esses açúcares podem ser decompostos. Você em casa se lembra de algum tipo de açúcar que sofre essa decomposição para virar um produto que a gente conhece bem? Alguém lembra desse produto? O álcool, né? O etanol, que é produzido a partir da sacarose, em geral, no Brasil, da cana-de-açúcar. Então, olha, açúcares fermentáveis. Eu fermento ele, eu decomponho ele em etanol, gás carbônico, um pouco d'água, e aí eu obtenho, né, o produto, né, de interesse, que é o etanol. Então, observa, esses materiais que são passíveis de ser decompostos por micro-organismos, certo? Eles têm uma atuação muito importante quando esse subproduto, ou seja, esse resíduo, vira adubo químico, adubo orgânico, adubo natural. Então, observa uma outra situação que a questão traz. Ele diz, ó, esse material tem os compostos, os alcaloides. Eu vou me atrever a dar um exemplo grosseiro aqui, como por exemplo, o resto de cafeína que sobra. Lembra que esse termo ina está aparecendo? Quando esse termo ina aparece numa questão ina, amina, amida, eu sempre vou ter um nitrogênio no meio. E o que é que eu preciso no solo para que a planta, eu preciso no solo para que a planta se desenvolva bem? Eu preciso de carbono, eu preciso de nitrogênio, né? Nitrogênio na forma também NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas também eu preciso de carbono, porque é ele quem vai fazer a recomposição da matéria orgânica no solo, que é o que eu preciso, esse misturado de coisas, esse blend de coisas que eu vou precisar para ter um bom desenvolvimento da minha planta. Então, observa o que a questão te pede aí nesse caso. Olha só, então, mostra só o ciclo do carbono para você que não lembra, o ciclo de carbono também cai muito em Enem. Então, observa só o que ele está dizendo. Ó, aqui eu tenho o animal, a respiração animal, uma fábrica emitindo gases de efeito estufa, em geral CO2. Eu tenho, esquece o CH4 obtido pelo arroto da vaquinha aqui, mas eu tenho a respiração animal e tenho a absorção desse CO2. Ó. CO2, água da umidade, água do próprio sol também. Eu tenho umidade, o H2O que também vem daqui, junto com a luz solar
eu vou ter... O que acontece quando eu tenho luz, quando eu tenho CO2 e tenho água no meu ambiente para a planta? Eu tenho fotossíntese. E essa fotossíntese é o que vai gerar material para essa planta. Quando se desgastar, obviamente, começa a decomposição. Eita, a árvore morreu, a plantinha morreu. Então, quando isso aqui for soterrado, as bactérias, os micro-organismos, desculpa aí, decompositores, vão fazer com que esse carbono retorne ao solo. Novamente, uma nova plantinha vai absorver, uma vaquinha vai comer a plantinha, a fábrica vai jogar CO2 e esse ciclo continua. Por isso chama-se ciclo do carbono. O CO2 vai para a atmosfera, a planta absorve, a planta morre, volta o carbono para o solo. E assim fica nesse eterno ciclo. Em contrapartida, a gente também tem o ciclo do nitrogênio. Olha só aí em detalhe na tela. Nitrogênio é um pouco mais complexo porque se utiliza do nitrogênio do ar, né? Vamos lembrar. Então o nitrogênio vem, se agrega na respiração, se agrega no material fecal. Olha aqui, ó, material fecal dos animais. Então eles começa o processo pela a quebra da amônia, né? Ou seja, a produção de amônia. Depois eu vou para nitritos, nitratos e aí as bactérias fazem um papelzinho de conversão nisso aí. E aí as raízes, opa, nitrato, venha para cá, a plantinha puxa e aí a planta absorve o nitrogênio. Então, obviamente, depois a planta devolve o nitrogênio e começa todo o processo de novo. Então, esses ciclos aí, a gente obtém, na verdade, né, por uma parte muito interessante que é, por exemplo, pelos resíduos ou agroflorestais, por exemplo, ou, por um acaso, por um manejo sustentável de cultura. Como, por exemplo, o café dessa questão. Esse café, ele vai deixar esse resíduo rico em açúcares, ou seja, rico em carbono, e vai deixar esse resíduo rico em alcaloides, ou seja, rico em nitrogênio. Então vamos ver o que as alternativas nos trazem. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Letra A. Letra B. Promove o derrocamento do alumínio, que é tóxico. Beleza, olha só o assunto interessante para a gente ficar ligado. Realmente, quando eu tenho excesso de alumínio no meu solo, de fato, ele é tóxico. Isso aqui é uma verdade, certo? Mas essa não é a resposta, porque em momento nenhum no enunciado, ele está falando composição, ele não está falando em momento nenhum no enunciado que eu tenho alumínio, tenho acidez, porque geralmente quando eu tenho um solo ácido, eu tenho alumínio envolvido no processo. Beleza, pessoal? Então fica ligado nisso aí, tá? É importante saber que o alumínio no solo é tóxico, que o alumínio torna esse solo ácido, porque como eu disse anteriormente, ele é um ácido de Lewis, ele atua, metais em si atuam como ácido de Lewis, né? Ao contrário do cálcio e magnésio, que se fixam através de calcários, de sulfatos, beleza? Mas não é a resposta. Letra C, então. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Ó, a compactação do solo acontece por vários fatores. Ou a utilização das máquinas agrícolas que fazem esse papel de, com as rodas, passarem por cima do solo, ou com o pisoteio de animais. E a compactação do solo impede a sua aeração, por exemplo. Então, não é por conta da pectina, não é por causa dos compostos nitrogenados ou aminados, como ele fala no enunciado, que vai fazer com que o solo se compacte, tá certo? Letra D. Eleva o pH do solo. Opa, torna ele alcalino, né? Vamos lá. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Veja, beleza, os compostos nitrogenados têm a fama de serem alcalinos, tá certo? Mas o que normalmente torna um pH de um solo mais alto são os manejos que se fazem com isso aí à base de cal. Normalmente se utiliza calcário, se utiliza alguns sulfatos, às vezes gesso, para poder fazer, pó de gesso no caso, para poder fazer essa correção. Porque se busca aumentar o pH do solo para que uma determinada cultura prevaleça lá dentro, certo? Mas a quantidade de opioides ou de alcaloides, no caso, alcaloides envolvidos nesse processo não seria suficiente para você ter, por exemplo, a alcalinização do solo, beleza? E a letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína.
Veja, a cafeína ela é um estimulante, tá certo? Então, se eu fosse pensar pelo fato, a cafeína estaria estimulando a planta a crescer e não, vamos dizer, fazendo com que ela crescesse menos. Mas também o enunciado não dá nenhuma evidência de que eu tenho cafeína. Perceba que ele não fala de cafeína em momento nenhum nessa questão, tá certo? Observe de novo a letra A. Possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Reciclagem não é reuso. Preste atenção, você que vai fazer prova e está ligado em polímeros. Reciclagem não é reuso. Reciclagem não é reaproveitamento. Reciclagem é pegar, desmontar e usar as peças de novo em outro lugar. Ou seja, eu pego o carbono disponível nas moléculas, decomponho ele e devolvo para as plantas, para poder então elas usarem da forma que tem que usar. Beleza, pessoal? Letra A, a resposta para essa questão número 2. Cadê a canetinha?